Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. Mais uma vez o Palmeiras foi roubado pela arbitragem. É sim, rapaziada, para quem não prestou atenção no jogo, o gramado foi diminuído para jogar contra o Palmeiras. O Cerro Porteño se usou ali de uma malandragem para diminuir o campo e dificultar o jogo do Palmeiras. Mas teve um lance, um pênalti claríssimo em cima do John Arias, que ninguém falou nada, rapaziada. A gente vai trazer para vocês aqui o Linha de Passe falando muito sobre esse empate. Vai ter um trecho da coletiva do Abel falando sobre isso, ter diminuído o campo. E no final do vídeo eu vou trazer para você o lance na íntegra, o pênalti que não foi dado em cima do Arias. Então, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. É um Palmeiras que já há algum tempo, o Birner, tem convivido aí com a ausência do Piquerez, né? Já teve que mexer, tirar um lateral do lado, colocar pro outro, dar uma improvisada, aí o Arthur foi pegando confiança, mas sem o Vitor Roque, que é uma peça importante, falou ali do entrosamento com o Sousa, não dá nem para comparar Vitor Roque e Sousa, né? É um Palmeiras sempre à espera do Paulinho, que a gente nunca sabe, em abril, agora em maio, não sabe se vem, se vai. Enfim, tudo isso dá para justificar essa campanha do Palmeiras na Libertadores, que não é ruim, tá ok, mas abaixo daquilo que a gente espera do Palmeiras, de certa forma um pouco decepcionante. É o segundo lugar depois de 3 jogos, num grupo bem tranquilo. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, Léo, Calçado e aos fãs do esporte. Assim, é óbvio que com esses jogadores, a chance do Palmeiras ter 9 pontos agora era maior. Mas também, sem esses jogadores, o Palmeiras poderia ter conseguido alguns resultados melhores. Hoje, por exemplo, assim, eu penso muito como o Jean, tá? Sobre o futebol que o Palmeiras vem apresentando. E eu só não critico, eu até elogio não o desempenho, mas muito mais a personalidade da equipe, porque o Palmeiras, ao contrário de boa parte das equipes do futebol brasileiro, quando ele joga um futebol razoável, ele continua sendo muito competitivo e ele muitas vezes arranca o resultado. Arranca na força, arranca no cruzamento, arranca no contra-ataque, arranca porque aparece de repente uma jogada especial como foi contra o Bahia. Sim. Flaco e Arias, tem alguns jogadores especiais ali que estão atuando. Hoje quem arrancou foi o... Mas hoje eu acho que foi muito assim, foi uma repetição do que o Palmeiras vem fazendo, do jeito que o Palmeiras tem pensado os seus jogos, inclusive quando abre vantagem. Mas também acho que hoje é muito uma coisa que pertence ao futebol. Tem muito mais a ver com o dia que as coisas não aconteceram. O Alan faz aquele gol na maior parte das vezes, o Murilo perdeu um gol no final, o gol que o Palmeiras tomou é um gol de azar. Azar pertence ao jogo, mas não vai acontecer em todos os jogos, né? Tem o desvio no chute do Iturbe, no jogador do Palmeiras e ainda bate na trave, ainda volta nas costas do Carlos Miguel. Ou seja, acho que o Palmeiras tem sido regular dentro do que ele faz de bom e dentro daquilo que ele não faz e podia fazer. Continua faltando um pouco mais de associação, de jogo por dentro, o lançamento nas costas da defesa do adversário é forte, o cruzamento na área do adversário é muito forte, a marcação é forte, mas está um pouco abaixo, tenho certeza do que o Abel quer, mas acho que é o suficiente para o Palmeiras se classificar, terminar em primeiro lugar. Já falava sobre as equipes que têm 100%, tem 2 nesse momento, né? O Corinthians tem 100% e o Independiente Rivadavia, mas ambos jogam amanhã, ambos têm 2 partidas. Ou seja, tem desse Palmeiras terminar o grupo em primeiro lugar, mesmo não sendo o líder agora. Se vai terminar em primeiro no geral ou não, não dá para saber. Essa Libertadores tem algumas coisas meio estranhas, por exemplo, no grupo do Rivadavia o Fluminense está em último, e amanhã pega o Bolívar, né? E o Laguaira vai enfrentar o Rivadavia, então alguém vai pontuar, e o Fluminense precisa pontuar na altitude, para nos últimos 3 jogos precisando de resultado, então, de repente, o time como o Fluminense termina em segundo, né? Então, eu acho que está tranquilo o Palmeiras, mas olhando, como falou o Calçade, o sorteio, eu imaginei que estaria melhor nesse momento. De alguma forma, te decepcionou até agora o Palmeiras na Libertadores, Bertozzi? A gente está acostumado aí, como lembrou o Jean, né? As últimas 8, 6 o Palmeiras teve a melhor campanha. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. A gente ficou mal acostumado, né? Acho que essa que é a verdade, né? A gente olha e fala, vai de braçada. Bater 16, 18 pontos, né? No final das contas, assim, eu cresci aprendendo que em competição continental, ganhar em casa e empatar fora tá sempre bom, né? Sim.
Então, Mas acho que mudou um pouco isso, né? Com os brasileiros, com a força dos brasileiros atualmente. Claro, a gente sabe que, especialmente porque de fato o sorteio foi generoso, né? O Palmeiras é melhor que qualquer adversário desse grupo. O Palmeiras teria, sim, a missão de ser, talvez, de novo, o primeiro colocado geral, ou no mínimo estar brigando por esse primeiro lugar geral, e acho que vai ser um pouquinho mais difícil agora. Mas se olhar para o jogo de hoje, eu acho que eu vou muito no que o Arias falou ali. Hoje foi uma questão mesmo de converter. O Palmeiras dos últimos 20 minutos do primeiro tempo, eu gostei do Palmeiras. Sabe? Assim, foi um time que envolveu, que pressionou, que encontrou soluções. O Palmeiras teve momentos de bom futebol hoje. Caiu no segundo tempo e eu vou querer ouvir o Abel porque eu acho que, até pelo que o Jean lembrou, ele tem feito as alterações, tem rodado o time e achei que hoje ele mexeu tarde, pelo que o segundo tempo estava mostrando, a volta do Cerro para o segundo tempo, o Cerro já voltou amassando, voltou pressionando. O gol do Cerro, embora ele saia num golpe de sorte, ele não é injusto para o segundo tempo. Desempenho ruim, não foi um jogo horroroso do Palmeiras. Não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo ok. Acho que é um jogo aceitável fora de casa na Libertadores. O Palmeiras inventou isso. Ele que inventou essa fórmula. Se ele tivesse, vamos imaginar, o Palmeiras é uma equipe que dificilmente participa da Libertadores da América e finalmente conseguiu a classificação, a abordagem hoje seria totalmente diferente. Aí seria mais naquele ritmo, fora de casa. De casa em empate é bom resultado. Agora, o Palmeiras não é só o Palmeiras com o Abel, principalmente até com reservas ele fez isso, levou a primeira vaga. Sim. Então, até acredito que vai levar, mas a pontuação será mais baixa e ele inventou uma pontuação alta para ele sempre. Então, a expectativa é essa. O sarrafo do Palmeiras é bem mais alto, né? Se fosse o River Plate, a gente estaria falando outra coisa. Ou Boca na Bomboneira, mas não é. Né? O que eu acho que talvez seja passível de crítica hoje, assim, e eu tô longe, né? Assim, eu, quando vejo certas críticas ao Abel, a esse Palmeiras, eu falo, cara, que mundo a gente vive? O que está acontecendo? Quer dizer, como é possível? Porque eu acho que muitas críticas são completamente inconsistentes, não fazem sentido, porque, enfim, muita gente acha que futebol você tem que ganhar o tempo todo, que não existe adversário, que não existem dificuldades para além do adversário, né? Como, enfim, tudo aqui os times mais vencedores do Brasil são submetidos. Mas eu acho que existe algo criticável na partida de hoje, que, repito, é algo que é passível de críticas em outros jogos também, que é a postura do segundo tempo até a hora de tomar o gol. Porque eu acho o seguinte, se você está jogando, vamos pegar o Flamengo, você está jogando contra o Flamengo no Maracanã e faz 1-0 e, cara, obviamente faz todo sentido do mundo você dizer, deixa eu baixar todas as minhas linhas aqui, eu sou um time que contra-ataca de maneira eficiente, com rapidez, com habilidade dos meus caras de lado e vou apostar nisso. E tudo bem, e você aposta nisso e vê se isso vai te trazer um outro gol para matar o jogo. Agora, eu acho que contra o Cerro Porteño, ainda que jogando no Paraguai, dizer que, mas o Cerro Porteño se impôs porque estava jogando em casa, não vejo qualidade no Cerro Porteño para se impor diante do Palmeiras. O Palmeiras não leva esses sustos jogando fora. Então, mas o que eu acho é que assim, o Palmeiras poderia, e isso se aplica a outros jogos recentes também no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras muitas vezes aposta demais nessa coisa de eu me defendo bem, eu vou baixar minhas linhas, eu vou fechar e não vou tomar gol e tá resolvido. É uma confiança absurda no sistema. Isso é a melhor defesa do Brasileirão. Não, e o Palmeiras, não estou discutindo que o Palmeiras de fato se defende bem, que o Palmeiras pode apostar nisso em vários momentos, em vários contextos, acho que sobretudo quando você enfrenta times mais fortes, mas eu acho que quando você pega equipes que tem mais fragilidade, como para mim é o caso do Cerro Porteño, é melhor você volta para o segundo tempo, né, se esforça ali por 20, 25 minutos para tentar matar o jogo e depois sim. Depois, se quiser, dobra a lateral, enche de zagueiro, faz tudo que precisa ser feito, porque como o Palmeiras se defende bem, com 2 gols de vantagem contra uma equipe frágil, você não vai tomar o gol. Agora, o Palmeiras correu este risco contra o Bragantino, correu esse risco contra o Bahia, que é um time mais forte, correu esse risco contra o Sporting Cristal, no Allianz Parque, contra o Atlético Paranaense também, mas ali tudo bem, você tinha um jogador a menos, então era normal que você se fechasse, mas o que eu quero dizer é que às vezes eu acho que
essa postura ela não é necessária. Então, mais do que perder os gols, que é o que está sendo dito, né, por todo mundo, pô, podia ter matado o jogo? Podia. Mas aí é do futebol, cara. Não é normal o Alan perder o gol que ele perdeu, o goleiro fez uma ótima defesa no chute do Flaco e tudo mais. Mais do que isso, eu acho que a postura no começo do segundo tempo podia ter sido outra. Jean, eu entendo o que você quer dizer. Eu também concordo que, olhando com a frieza da razão, da qualidade dos elencos, o Palmeiras poderia fazer 2, 3 gols e matar o jogo com uma outra postura. A questão é que o Palmeiras não tem feito isso, e olhando como o Abel costuma trabalhar, porque o Abel é um cara que demora para mudar, né? Foi assim, por exemplo, para colocar o Endrick para jogar. Sabia que você ia lembrar disso. É porque é da personalidade. Não, eu sei. E isso, a Faz todo insistência. sentido. Se você for pegar, desde quando o Abel chegou no Palmeiras, o Abel sempre foi muito insistente, ou quase sempre. 10 vezes que ele foi insistente, 8 delas foi melhor ter sido. Então, eu olho o Abel, vendo que o time vem jogando assim. E ele pensa exatamente o que você falou. O Cerro não tem muita qualidade, o Cerro não vai me atacar, a não ser com volume e força, né, porque está jogando fora de casa. Eu tenho Arias, tenho Sosa, tenho Alan para o contra-ataque, eu me defendo bem. Apostou nisso. É o raciocínio do Abel. Mas é o não jeito estava que ele enxerga o conseguindo futebol. contra-atacar, né? Então, mas eu acho que ele justamente apostaria que ele não tomaria o gol e uma hora esse gol acontece, porque isso é muito a cara do Palmeiras. Então, o que faz do Abel um técnico muito vencedor, e que conseguiu tirar resultados muito difíceis, se for pegar contra o Atlético, em Libertadores e outras circunstâncias difíceis, foi exatamente o que fez hoje o Palmeiras não fazer aquilo que tecnicamente podia em campo. Vamos ouvir. Quem eu vou chamar? Vai falar? Ele vai elogiar, porque ele vai achar que o time fez o que ele queria que fizesse. Bora lá. Vamos ver. Conseguiu empatar, porque o futebol é mesmo isto, é imprevisível. Chute fora da área, bote no poste, bate no meu goleiro e entra. Explicações para isto? Não tenho, é futebol, vamos seguir trabalhando e próximo jogo temos mais, não tenho muito mais nada a dizer. Abel, boa noite. Eu creio que depois da primeira pausa, no primeiro tempo, o time melhorou bastante, né? Estava com dificuldades para sair da marcação individual do Cerro, mas acho que cresceu depois daquela pausa para ir dar atração no primeiro tempo. Mas no segundo tempo eu vi, durante boa parte, você até incomodado com a movimentação da equipe, que parecia que não estava acontecendo da forma como você esperava. Queria que você falasse o que você viu de dificuldades da equipe, se é que você viu essas dificuldades no segundo tempo. E sobre essa questão da efetividade, o Palmeiras é a maior sequência invicta na Série A nesse momento. Mas em muitos desses jogos vencendo com vantagem mínima ou por um gol de diferença. Você acredita que, nesse momento, a efetividade é o grande problema da equipe? Não, é o descanso. O grande problema é não termos descanso. Esse é que é o grande problema da equipa. Abel, buenas noches. Para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Hablaba en la primera respuesta del campo que se recortó. Eso Nunca vi na minha vida. Primeira vez em minha vida que vi algo assim. Primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, hein? Primeira vez que vi isto. Mas tienes que perguntar a Conmebol. Pero ¿eso lo ven normal como parte de la estrategia o no está de acuerdo con que se haya hecho esto? Sabes em que século estamos? Não tenho mais nada para te dizer. Abel, por aquí Pedro Torres de Tío Sports. ¿Qué nos puede decir sobre Sosa, Ramón Sosa? Hoy, para nosotros, quizá en un rol diferente al que solíamos verlo o lo vemos cuando juega en la selección. O meu destino no Palmeiras é encontrar soluções para vendas de melhores jogadores, lesões de jogadores, encontrar sempre opções. Foi assim desde o primeiro dia que cheguei. Lembro-me do Rony, que era um ponta, e transformámos num dos melhores marcadores da história da Libertadores, como vocês sabem. Em função das lesões que nós temos tido, o Paulinho está fora, o Roque está fora, eu gosto de ter pelo menos um dos jogadores da frente com características de profundidade. E ele é um jogador que nos pode ajudar nessa posição, e pronto, decidimos começar a puxá-lo um bocadinho para dentro. Já tivemos uma conversa com ele também disse que era uma posição que gostava muito de jogar, mais solto e livre na frente. A verdade é que nós, ao puxá-lo para dentro, depois faltam-nos algumas opções para o corredor. Por exemplo, hoje, se quisesse refrescar o Alá e o Arias ao mesmo tempo, com o Sousa na frente,
só consigo refrescar com o Filipe e depois, se quiser, com outro tenho que meter um lateral, porque não temos, mas ainda estão pouco maduros ainda. Falo sobretudo dos jogadores da base. Nós apostamos muito nos jogadores da base, como temos feito com o Arthur, o nosso lateral esquerdo, e muito bem, que tem crescido em competição, tem crescido a jogar Libertadores, tem crescido a jogar Brasileirão, como fizemos com o Alá. Mas temos que ter equilíbrio, senão eu daqui a pouco começo a jogar com o Sub-21 e não com a equipa B, não é? Eu acho que nós temos feito um trabalho excelente em relação àquilo que é a promover jogadores da base que depois nos dão equilíbrio desportivo e equilíbrio financeiro. Como tu sabes, o Palmeiras no Brasil é a equipa mais jovem do Brasil. E o Sousa entra nesse rol de jogadores que em função das lesões nós temos apostado mais na frente e que pode fazer também por fora a ponta. Portanto, é sempre bom, quando tens lesionados, ter jogadores que fazem mais com uma posição, como é o caso do Sousa. Abel, essa história do campo, todo mundo falou muito no Brasil, porque o Cerro diminuiu 4 metros, não sei se você ficou sabendo, 2 metros de cada lado, sem avisar a Conmebol. Não posso falar na Conmebol, vocês sabem que eu Sim. não posso falar nada aqui, parece que estamos proibidos de falar. Portanto, está aí, não me faças perguntas sobre isso, faz-me perguntas só. Às vezes as pessoas dizem, o Abel não fala sobre futebol. Se me fizer perguntas sobre futebol, eu vou falar futebol. Peço-te a ti e a todos os teus colegas que me estão a ver, eu vou deixar de ser o escudo daquilo que é temas que não são jogo. Se me falarem do calendário, a diretoria pode falar. Se me falarem de coisas que se passam do campo, a diretoria pode falar. Eu vou falar só de futebol. Se me quiseres fazer perguntas de futebol, não me faças essa pergunta. É triste nós no século XXI vermos isso, é muito triste, mas não sou eu que mando, não sou eu que organizo, e tenho que ter muito cuidado com o que falam, que vocês sabem que eu quase que fui penalizado pela Conmebol por ter dito aquilo que vocês ouviram. Portanto, tenho que ter muito cuidado, não é? Tem que ter muito cuidado com o que fala. A pergunta é essa artimanha do adversário prejudicou o Palmeiras de certa maneira? Não vou dizer que prejudicou nem que prejudicou, porque nós tivemos as oportunidades para fazer golo e não fizemos. Isso cabe-vos a vocês falar. Promoção de futebol é aquele que vocês e quem organiza quiser. O resto, vou continuar a focar-me naquilo que eu controlo, porque quando eu foco naquilo que eu controlo, eu sou muito bom a focar-me naquilo que eu controlo. Quando eu não me foco naquilo que eu controlo, faço aquilo que não devo, e essa não é a minha função. A minha função é dotar os meus jogadores. Hoje não conseguimos ganhar, a responsabilidade é minha, e seguimos porque temos um ciclo. Aliás, acho que somos a única equipa que tem um ciclo de 4 jogos seguidos de 2 em 2 dias. Não entendo porquê, mas também não quero entender, não vou fazer força nenhuma, vou jogar, vamos viajar e preparar a equipa sempre da forma que for, como for, seja onde for, contra quem for, e jogar para ganhar, está bem? Curto e direto. Afinal de contas, atrapalhou ou não essa largura aí do campo, hein? 4 metros a menos, 2 a menos de um lado, 2 a menos do outro. Isso é um absurdo. Realmente, como eu disse, eu nunca vi isso na minha vida. Assim, a gente vê por aí gramado queimado, grama alta, mistura de várias gramas. Assim, Areia tapando buraco. A gente vê de tudo. Agora, diminuir o campo, mesmo. O campo tem um padrão. A regra do jogo, essa questão a regra do jogo te permite fazer um campo, na regra, o comprimento máximo, 120 metros. Largura máxima, 90 metros. O que você não pode fazer é o comprimento de 90 e uma largura de 90. Aí deixa de ser um retângulo, vira um quadrado. Ele tem que ser retângulo, embora a gente possa Boa aula de geometria em calçado. Não, mas então, só que é o seguinte, era preciso encontrar um número. E esse número hoje é universal. 105 por 68. Padrão FIFA. É um padrão. Que é disputar. Aí, cara, é o seguinte, porque você não pode também construir um campo de futebol que tenha 400 metros para ver que campo você vai botar lá dentro. Então você faz dentro do campo padrão. Só para dar informação, Calçade, 64 hoje, o Palmeiras chegou 64. A medir. Hoje o Palmeiras mediu antes da partida, porque já tinha percebido que isso havia acontecido.
E aí o Nicoletti, inclusive, durante a transmissão, ele foi se informar com os colegas ali paraguaios e eles disseram que contra o Júnior não estava assim. Foi reduzido especificamente para enfrentar o Palmeiras. Amanhã você resolve fazer o seguinte, cara, a trave, né, dos 2,732 por 2,44. Você resolve mudar as medidas também, mudar a medida da área. Claro que essas medidas são fixas e a delimitação do campo não. Mas existe um padrão hoje, sim, a Conmebol permite isso. Se a Conmebol permitiu, dentro da casa dela, a gente tem que conversar. Se a Conmebol foi enganada dentro de casa, precisamos conversar duas vezes, não só uma. A informação é de que a Conmebol permite. Ela aconselha, né? Porque ela diz que jogos internacionais você tem um limite mínimo e o máximo, e esse é o mínimo. Né? Então o Cerro pode alargar o campo, por exemplo, no próximo jogo dentro dos limites? Pode. Se achar conveniente? Sim. Quando o Cerro quiser se defender, ele diminui o campo, inclusive. O campo sanfone, entendeu? Vai se defender, o ponto que assim, por exemplo, a Copa do Mundo, todos os jogos 105-68. Champions League, o estádio categoria 4, né, que é o estádio para receber jogo Champions League, 105-68. Né? Então é o padrão internacional. É diferente, cara, um campeonato de terceira divisão, que o time às vezes tem aquela estrutura ali para jogar, você entende. Tem dinheiro. E é por isso que a lei prevê a possibilidade. Mas aí chegou num número. Sim. Cara, manusear isso, entendeu? Movimentar isso, assim, eu acho um negócio tão baixo, cara. Se que alguém permita isso também. É muito baixo. Assim, é um nível... Eu entendo o espanto dele. Porque é o meu espanto. Porque a gente está falando da Champions League da América do Sul. Não consigo aceitar. Porque é o seguinte, você tem até limite, assim, alguns regulamentos têm até a altura da grama. O da Champions, 30 milímetros. Você pode ser, né? Tem clube, o Barcelona vai jogar com 22, às vezes o Atlético de Madrid vai para 26. Você já teve pau enorme. Tanto que o Arsenal pediu para medir hoje. Hoje o Arsenal pediu para medir o tamanho da grama, porque conhece o simeonismo. Mas assim, as dimensões do campo, aí a gente está indo para um outro patamar. É bem perigoso. É o seguinte, cara, eu também posso amanhã, nem eles fazem na altitude, né? O Gandula fica ali enchendo a bola com mais libras do que o necessário. Então você tem uma bola que naturalmente, quando é chutada, ela é mais rápida para o goleiro. E ela vira uma bexiga e vai fazendo assim, quer dizer, essas artimanhas, cara. As malandragens. Por isso que o Abel respondeu, a resposta foi boa. Vocês sabem em que séculos estamos? Porque é um pouco isso, acho que assim, resume bem essa... mudou, né? Mudou, porque de fato no século passado... Para citar o regulamento, tá? O recomendado, Calçade, 105 por 68. Mínimo 100 por 64 e o máximo 110 por 35. Aí você bota uma linha de 5, você entendeu que você já ganhou? Você estreitou ainda mais. Claro. E a linha de 5, você pode pôr linha de 5, linha de 6, linha de 10. E aí tá dentro do jogo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre esse jogo. E, cara, muito escancarado o que os caras fizeram, né? Em diminuir o campo. O Abel tá muito polido aí no que ele vai falar, porque já viu, né, cara? Estão perseguindo ele de todo jeito. Ele falou uma coisa certa na coletiva lá, e aí a Conmebol quase puniu ele, deu uma advertência. Então, ele tem que dosar as palavras dele. Mas é uma vergonha, cara. Todos os comentaristas aí, cara, um troço absurdo. Você pegar e diminuir o campo para dificultar o jogo do adversário, cara. Cara, é sugerido, né, como ele leu aí na regra, mas é uma vergonha para a Conmebol. É uma vergonha para a Conmebol considerar, né, a Libertadores como a Champions da América do Sul e não ter um padrão do campo. E o time fazer isso descaradamente. Descaradamente. Eles nem se preocuparam em diminuir o campo alguns jogos antes. Não. Deixaram só para esse. Ficou escancarado. Porque eles não tinham qualidade. E aí o Palmeiras, como trabalha muito com bola longa também, com mais espaço no campo para poder os pontas atacarem, né, os espaços que não tinha. Porque reduziram o campo. Então, assim, a gente foi muito prejudicado com isso. É claro que eu concordo que o Abel demorou a mexer.
Poderia ter mexido antes. Eu acho que o time até melhorou, porque realmente o Arias, o Alan não estavam conseguindo render. E pelo incrível que pareça, quando ele mexeu, a gente ficou meio assim, mas com o Andréas um pouco mais à frente, com o Evangelista fazendo a função ali do Andréas, o time ficou mais faceiro, começou a atacar mais, mas infelizmente a bola não quis entrar hoje, né, cara? O finalzinho ali poderia ter saído o gol da vitória, mas não aconteceu. Mas como prometido, eu vou trazer para vocês aqui, cara, a imagem que para mim é escancarado o pênalti, e nem na transmissão da ESPN eles tocaram no assunto, eles nem falaram nada. Passou o replay, mas eles não tocaram no assunto. Para mim é muito claro. Para mim é muito claro. Olha, por essa imagem, é muito nítido o empurrão no Arias, cara. É muito nítido. Peço até desculpa, a imagem tá assim, porque a gente não pode passar, né? Dá problema pro canal. Mas é muito nítido o empurrão no Arias. Muito nítido. Por essa imagem, é mais ou menos. Mas por aquele replay anterior, fica muito nítido, cara. Nítido demais da conta. Olha aí, cara. Olha só. Isso aqui não é pênalti? É claro que o Arias deu uma valorizada, mas ele impediu do Arias prosseguir, ele deu o corte e o cara não deixou ele prosseguir, empurrou ele literalmente e escancaradamente. Sinceramente, cara, é triste ver o Palmeiras mais uma vez sendo prejudicado, e o Abel não pode falar nada, porque senão pode ser punido. Então, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, o que você acha sobre tudo que foi falado aí do Palmeiras e essas duas situações? O que o Cerro Porteño fez em diminuir o campo, e se você acha que esse lance foi pênalti no Arias. Então compartilha com a gente aí a sua opinião, deixando nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias, e deixe seu like. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho, porque quando você hypa o vídeo, quando você deixa o like, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal do nosso Palmeiras, então eles entregam o nosso vídeo para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, grande abraço.